Amém, irmãos? Boa noite a todos, amém? Vamos ligar a luz atrás. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Amém? Amém. Irmão, você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de João. João capítulo 4. João capítulo 4. Quem encontrar diz amém. Quem não encontrar, procure e encontre. Abra o texto, acompanhe o texto, marque o texto, para você se lembrar do que vai ser falado. Se você não tem Bíblia, eu espero que você não seja essa pessoa, eu espero que você tenha Bíblia. Se você porventura não tiver Bíblia, acompanhe aqui no telão conosco. João capítulo 4, amém? Amém? Acompanhe uma leitura comigo então. Diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornou uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que falo com você. Amém? Amém, irmãos? Então o tema da nossa mensagem de hoje é as consequências da adoração genuína. Nós vamos falar um pouquinho de adoração. E
o que uma adoração verdadeira e sincera causa na nossa vida e consequentemente na vida da nossa igreja. Mas antes disso, nós vamos orar, amém? Se você puder, feche seus olhos rapidamente aí e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, pela tua igreja que aqui está reunida para te louvar, para te adorar e para ouvir da tua palavra também, Senhor. Que o Senhor possa essa noite nos edificar como igreja, nos despertar como igreja, nos desafiar como igreja, Senhor, para vivermos segundo a tua vontade, o teu propósito, Senhor, para fazermos as coisas segundo aquilo que o Senhor deseja e como o Senhor deseja. Nós oramos, Senhor, nos rendemos a Ti, te pedindo que o Teu Espírito, Ele se faça presente aqui nessa noite, Senhor, convencendo os corações, Senhor, da Tua palavra que vai aqui ser pregada. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem aqui já conhecia essa passagem? Todos nós, né? Essa aí é uma das mais conhecidas da vida da igreja. E aqui nessa passagem, irmãos, Jesus ele nos ensina algumas coisas bem importantes sobre a adoração. Então o nosso foco aqui ele vai ser do versículo 19 em diante. O versículo 19 em diante vai ser o nosso foco. Nós conhecemos a história de Jesus com a samaritana. Jesus ele está passando, pregando. Os fariseus se incomodam com Jesus. Isso é comum, eles se incomodarem com Jesus. E o texto diz que Jesus ele precisava passar por Samaria. Ele passa por Samaria. A Bíblia diz que ele está cansado, com sede, e que ele vai ao poço de Jacó, no meio-dia, a hora mais quente do dia. Jesus vai ao poço e diz que naquela hora uma mulher chega lá naquele poço, meio-dia, a hora mais quente, a hora mais improvável de alguém tirar água do poço. O que nos chama a atenção é que essa mulher ela não tem seu nome revelado. Ela é a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. O que nós vamos ver no final desse texto é que essa mulher vira uma missionária. Ela prega o Evangelho, ela fala de Jesus, e toda Samaria vem para ouvir Jesus e acredita nele, acredita nas palavras dele, ouve o que ele está falando. Essa mulher que vai ao meio-dia lá ter com Jesus, ela começa um diálogo longo com Jesus. Jesus diz: olha, mulher, me dá água, eu quero beber, estou com sede. E a primeira coisa que ela diz: olha, judeus e samaritanos são inimigos, eles não se conversam, eles não se dão, eles não se relacionam. Como tu sendo um judeu que pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus ele começa a ministrar com aquela mulher, dizendo: olha, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria e eu te daria água viva. E a mulher não entende a linguagem de Jesus, porque veja bem, Jesus está falando de coisas espirituais. E aquela mulher ela está entendendo tudo como natural. Ela diz: o senhor não tem balde, o senhor não tem corda, como é que o senhor vai pegar a água desse poço aí? O senhor não tem como tirar. Diz: olha, mulher, a água que eu posso dar para ti, ela pode gerar uma fonte de água viva no teu interior. E ela continua sem compreender o que Jesus está falando. O senhor está dizendo que a água que o senhor pode me dar é melhor do que a água que Jacó bebeu, seus filhos beberam, seus netos beberam, seus animais beberam. Jesus ele segue nesse diálogo com a samaritana, pedindo água para ela, ela se negando a dar água para ele, ela não compreendendo a linguagem dele. Aí Jesus ele fala algo que paralisa essa mulher. No verso 16 ele diz assim: vá buscar seu marido. Vai lá, chama o teu marido, traz ele até aqui. Ela se dirige para Jesus e diz: olha, não tenho marido. Jesus diz: agora você falou a verdade. Você já teve 5. O que você tem agora não é seu. Sabe o que acontece a partir do momento em que Jesus ele confronta aquela mulher no seu pecado? Até o verso 18 ela está falando. Até o verso 18 ela está debatendo, ela está conversando com Jesus. Quando Jesus confronta ela no seu pecado, ela se silencia. E sabe o que ela faz? Muda de assunto rapidamente. Quando Jesus diz: traga o seu marido, ela diz: não tem marido. Jesus diz: você está pecado. Teve 5, que dele não é teu. Você está falando a verdade, só que você está em pecado. Rapidamente ela troca o assunto e ela diz: o senhor é profeta? Se o senhor é profeta, deixa eu fazer uma pergunta. É
Jerusalém que nós devemos adorar. Aquela mulher, irmãos, ela está falante até o verso 18. Só que quando Jesus toca no seu pecado, ela se cala. Quando a conversa se tornou incômoda para ela, rapidamente ela mudou de assunto. E aí ela foi tratar de uma questão teológica. Aonde é o lugar correto para adoração? Aonde nós devemos adorar? Vamos deixar esse assunto do pecado para lá. Vamos tratar de teologia. Vamos tratar do que pode e do que não pode, do que é certo e do que não é certo, do que deve e do que não se deve. Ela vira chave. Ela troca de assunto, sabe por quê, irmãos? Sabe por que ela faz isso? Porque é mais fácil discutir teologia do que enfrentar os próprios pecados. É mais fácil. É mais fácil começar a debater sobre o que é permitido e o que não é, sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, sobre o que pode e o que não pode, do que encarar o pecado, do que enfrentar o pecado. Ela rapidamente muda de assunto. Ela vai discutir teologia. Ela era uma samaritana, veja bem. Os samaritanos, eles criam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, somente no Pentateuco. Eles não criam no restante da Bíblia como palavra de Deus. Então, para um samaritano, o que era a palavra de Deus? Apenas os primeiros 5 livros. Em um dos primeiros 5 livros, Deuteronômio, que é o livro da repetição da lei, Deuteronômio, ele dizia que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, e que o povo deveria ouvir esse profeta, e que esse profeta era o Messias. Por isso que no verso 19 ela diz assim: o Senhor deve ser profeta. O Senhor não é uma pessoa comum. Eu sei quem o Senhor é um profeta. Aí sabe o que nós vamos ver na sequência? Que ela vai fazer uma pergunta para Jesus. Uma pergunta que ainda que seja uma maneira de desviar o foco, é uma pergunta sincera. No verso 20 ela vai perguntar assim: o Senhor é profeta? Disse a mulher no verso 19. Então diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Ela faz uma pergunta que desvia o foco, mas é uma pergunta sincera. O que ela queria saber de Jesus? Aonde é o lugar certo de se adorar? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Os judeus dizem que é Jerusalém, mas nós e nossos antepassados adoramos no Monte Gerizim. Ela faz uma pergunta sincera. Aquela samaritana desejava saber onde era o lugar certo para a adoração. Sabe qual a resposta de Jesus para ela? A resposta de Jesus para ela é: o importante não é o lugar, o importante é como e quem você adora. É isso que Jesus vai responder para ela. Não importa se é no Monte Gerizim, não importa se é em Jerusalém, não importa se é na igreja, não importa se é em casa, não importa se é no trabalho, não importa se é no carro, não importa o lugar, importa como estamos adorando e a quem estamos adorando. É isso que verdadeiramente importa. Como está a nossa adoração? A quem nós estamos adorando? Foi para nós a primeira citação de Hernandes Dias Lopes. Veja o que ele vai dizer: a verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade, é de todo o coração e também prescrita pela palavra de Deus. A verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade. A verdadeira adoração ela é de todo o coração. A verdadeira adoração ela está escrita na palavra de Deus. Veja bem, Deus determinou como Ele deseja ser adorado na sua palavra. Está prescrito. Então nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, porque Deus revelou a forma que Ele deseja ser adorado. A verdadeira adoração em espírito e em verdade é de todo o coração e também prescrita pela palavra de Deus. Os samaritanos, eles adoravam o que não conheciam. E Jesus vai dizer isso: vocês adoram quem não conhece. Vocês não sabem quem estão adorando. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Assim, qualquer religião que consista apenas em formalidade
sem fundamentação nas Escrituras, ela é completamente inútil. Deixa eu repetir, preste atenção. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Qualquer religião que consista apenas em formalidade, sem fundamentação nas Escrituras, é absolutamente inútil. Sabe o que nós vamos ver a partir daqui? Que há 3 verdades sobre a adoração a Deus que nós precisamos aprender. Há 3 verdades que nós precisamos aprender, 3 verdades importantes sobre a adoração a Deus. Preste atenção, que nós estamos aqui hoje, nós adoramos a Deus no começo do culto, depois nós vamos terminar adorando. Então é importante que a gente aprenda o que a gente está fazendo, para que a gente faça de uma maneira que agrade a Deus. Que Deus ele se agrade de nós e responda a nossa oração, porque uma adoração genuína, ela trará boas consequências para as nossas vidas. Há 3 verdades importantes sobre a adoração que nós precisamos entender. A primeira delas, a adoração falsa é uma abominação para Deus. Veja bem, Deus abomina uma falsa adoração. Deus odeia uma falsa adoração. O que Deus espera de nós é uma verdadeira adoração. Põe para nós Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz. Esse texto aqui ele é reproduzido por Jesus ao confrontar os fariseus. Diz assim: portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Jesus fala isso aos fariseus. Esse povo ele me adora com os lábios. Eles cantam que eu sou santo, mas não vivem em santidade. Eles cantam que me amam, mas não me amam. Eles falam bem, mas o coração deles está completamente longe de mim. Uma falsa adoração. Põe para nós Amós capítulo 5, nos versos 21 a 23. Olha o que diz Amós 5, 21 em diante. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Aqui é Deus indignado com o seu povo, que estava prestando a ele uma falsa adoração. E olha que Deus disse: vocês vão cantar, mas eu não vou ouvir, eu não vou escutar os louvores de vocês, eu não vou escutar os cânticos de vocês. A adoração falsa é uma abominação para Deus, irmãos. Veja bem, a verdadeira adoração é um dos temas centrais das Escrituras. A Bíblia fala muito de adoração. Quando nós lemos o Antigo Testamento e não compreendemos muita coisa, Levítico é um livro que Deus está ensinando como Ele quer ser adorado, como o culto deveria acontecer, como as coisas deveriam andar. A adoração verdadeira é um dos temas centrais das Escrituras. Quando Jesus ele vai dizer lá no verso 24, que depois nós vamos ver, que Deus é Espírito, Jesus está dizendo que Deus ele é invisível, intangível e divino, e que Ele é desconhecido para os seres humanos, a menos que Ele decida se revelar. Jesus diz: olha, Deus é Espírito, Ele é invisível, você não vê Ele é intangível, você não consegue tocar nele, Ele é desconhecido, a menos que Ele decida se revelar. E veja bem, Deus ele escolheu se revelar quando o Verbo se fez carne em Jesus, quando o Verbo habitou no meio de nós. Por isso que Jesus ele diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Deus escolheu se revelar quando o Verbo se fez carne. Veja bem, irmãos, o culto prestado a outros deuses, demônios. O que é o culto prestado a falsos deuses? É um culto aos demônios, porque não existem outros deuses, existe apenas um único Deus, o nosso Deus. O culto prestado a outros deuses, aos demônios, ele é uma ofensa a Deus, pois Deus
e não há outro Deus. A adoração a Deus, entretanto, ela não pode ser do nosso modo. Veja bem, eu adoro a Deus do meu jeito. Não deveria, porque Deus não quer que você adore a Ele do seu jeito. Deus, Ele quer que você adore a Ele do jeito que Ele deixou escrito na sua palavra. A adoração a Deus, ela não é do nosso modo, irmãos, nem do nosso gosto. A adoração não é como eu quero, não é como eu gosto, é da maneira de Deus. Deus, Ele estabeleceu critérios claros de como exige ser adorado. Há critérios, há formas, há maneiras. Deus deixou escrito como Ele deseja ser adorado. Então veja bem, quando nós adoramos a Deus do nosso jeito, estamos prestando uma falsa adoração a Deus. Quando nós adoramos a Deus do nosso gosto, estamos prestando a Deus uma falsa adoração. Deus, Ele prescreveu critérios claros de como Ele exige ser adorado. Muitas igrejas, irmãos, com o propósito de agradar as pessoas, elas estabelecem formas estranhas de adoração, que não condizem com o que a palavra ensina. Fogo estranho. Então veja bem, para agradar as pessoas, o que muitas igrejas fazem? Toca os louvores que as pessoas gostam de ouvir, inclui no culto que as pessoas gostam de ver. Veja bem, isso pode agradar as pessoas, mas não é a forma que Deus estabeleceu de adoração. Isso pode parecer bom, mas diante de Deus é como trazer fogo estranho ao altar. Veja bem, Deus estabeleceu uma forma. E o que nós como igreja fazemos? Adoramos a Deus como Ele exige, não como nós queremos. Veja bem, leia na sua casa, Levítico 10. Leia. Sabe o que Deus faz? Deus chama Moisés, dá instruções a Moisés. Diz como Moisés deveria fazer todas as coisas do templo, as roupas dos sacerdotes, os sacrifícios, como ele desejava ser adorado. Deus, Ele coloca Arão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote. E Ele coloca toda a família de Arão como sacerdotes, aqueles que prestariam o serviço sacerdotal no templo, aqueles que fariam sacrifícios, aqueles que limpariam o templo, cuidariam do templo. Sabe o que acontece em Levítico 10? 2 filhos de Arão, eles entram no templo com um fogo estranho. Eles acendem seus incensários e eles entram no templo para adorar a Deus à sua maneira. Sabe o que Deus faz com eles? Deus mata eles na hora. Deus fulmina Nadab e Abiú, porque eles entraram com fogo estranho no templo, porque eles adoraram a Deus da sua maneira e não da maneira que Deus havia estabelecido. Você já parou para pensar que se Deus começasse a fulminar todos aqueles que adoram a Ele do seu jeito, da sua maneira e não como Deus estabeleceu, nós teremos que ter, irmão, algumas funerárias na porta de algumas igrejas. Nadab e Abiú foram fulminados. Eles eram filhos de Arão, irmãos de Moisés, e Deus fulminou, matou os dois por terem entrado com fogo estranho para dentro do tabernáculo e desobedecerem a Deus da forma como Ele havia exigido ser adorado. Foi para nós a segunda citação também de Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz: o pragmatismo religioso está substituindo a verdade de Deus em muitos lugares. Muitas pessoas buscam o que funciona, não o que é certo. Procuram o que dá resultado, não a verdade. Estabelecem um culto sensório, não um culto em espírito e em verdade. Então essa é uma realidade. Muitas pessoas, elas querem vir à igreja para sentir. Elas querem um culto sensório. Pastor, a igreja, nós não podemos sentir a Deus na igreja? Podemos, mas esse não é o nosso objetivo principal. Nós podemos ser tocados pela presença de Deus enquanto adoramos? Podemos, e isso acontece muitas vezes. Só que o nosso objetivo não é vir ao culto e adorar a Deus para sentir algo. Se nós sentimos, ok, mas se nós não sentimos, nós continuamos adorando, porque nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por fé, e fé não é sentir, fé é crer. Fé é você crer que mesmo quando você não sente, Deus está no culto, Deus está falando, Deus está presente. Só que o pragmatismo, irmãos, ele fez com que muitas pessoas substituíssem isso. Pastor, eu vim hoje aqui para sentir, tomara que você sinta isso.
Tomara que você já sentiu. Mas veja bem, se você não sentir Deus, não significa que algo está errado na sua vida, você está em pecado, e que Deus ele parou de ser Deus na sua vida, não. Não significa nada disso, irmãos. Veja bem, nós não vivemos pelo que sentimos. O justo vive pela fé. É pela fé que vivemos. Sabe quando nós olhamos para Jesus? Ele está falando com uma samaritana, e ele não orienta a mulher samaritana a se converter ao judaísmo. Ele não orienta ela a ir para Jerusalém adorar. Sabe por quê? Porque Jesus estava em Jerusalém, e ele não encontrou verdadeiros adoradores em Jerusalém. Jesus ele entra no templo, e sabe o que ele encontra no templo? Na casa de seu pai, ele encontra cambistas e mercadores vendendo lá dentro, negociando lá dentro. E aí Jesus, que era um homem muito manso, eu gosto de ver a mansidão de Jesus. Jesus muito manso, ele entra na casa do seu pai, com uma zorralha na mão, e ele vira a banca dos mercadores, dizendo: olha, a casa do meu pai é casa de oração. Ela não é covil de ladrões, não é lugar de comércio, não é lugar de negócios. Jesus não encontrou verdadeiros adoradores em Jerusalém. A casa de Deus havia sido transformada em comércio. Veja bem, irmãos, a adoração falsa é uma abominação para Deus. E a adoração hipócrita, sabe? A adoração hipócrita, fingida, aquela que nós estendemos as mãos, mas o nosso coração está lá fora, longe de Jesus. Sabe? Adoração fingida, nós estamos aqui, podemos estar aqui com as mãos estendidas, mas com o coração longe do Senhor, longe do propósito para o qual viemos aqui. A adoração fingida, irmãos, ela provoca o desgosto de Deus. Então a primeira verdade que nós precisamos aprender sobre adoração é que Deus abomina a falsa adoração. A segunda verdade que nós precisamos aprender sobre adoração é o que não é adoração e o que é adoração. E Jesus vai deixar isso claro para a samaritana. Primeiro o que não é, e depois o que é. Vejamos primeiramente 3 coisas que a adoração não é. O que não é adoração, ou o que a adoração não é. A primeira coisa, a adoração não é centrada em lugares. Olha o que Jesus diz no verso 20, novamente. Então diga-me, a samaritana diz: porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Veja bem, a adoração não é centrada em lugares, não é neste monte, nem naquele. Não, o lugar de adorar a Deus é no monte. Então eu vou para o monte buscar a Deus, porque lá Deus ele se revela. Não, Deus é Deus no monte, Deus é Deus no culto, Deus é Deus no quarto, Deus ele é Deus em todos os ambientes. Veja bem, os ambientes não mudam quem Deus é. A adoração não está centrada em lugares. Não existe um lugar mais sagrado que o outro. Não, mas a igreja aqui é sagrada. Não, isso aqui é um prédio. O dia que a gente sair daqui, isso aqui pode ser um mercado, isso aqui pode ser uma loja, pode ser uma fábrica. Esse lugar aqui não é santo, irmãos. Essas paredes, esse chão, isso aqui não é santo. Santo é o Deus que nós adoramos aqui nesse lugar. Ele é santo. O Deus ao qual nós estamos reunidos em torno dele, ele é santo. Mas o lugar não é santo. Não existe pessoa, não existem lugares consagrados. Existem pessoas consagradas que buscam a Deus, que se voltam a Deus, que se devotam a Deus. Ah, pastor, mas eu acho que buscar Deus lá no monte é melhor, porque lá Deus se revela mais. Não. O Deus que se revela no monte, no meio do mato, é o Deus que vai se revelar a você dentro de um quarto com a porta fechada. O Deus que se revela no culto é o Deus que vai se revelar a você quando você estiver sozinho. Não existe, irmãos, lugares mais sagrados, um lugar mais sagrado que o outro. Veja bem, preste atenção aqui, não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Não é o lugar, é o coração do adorador, a atitude do adorador. É isso que autentica a adoração. Não é o prédio da igreja, não é o espaço que estamos, mas é a atitude que temos quando estamos adorando. O que não é adoração? Adoração não é centrada em lugares. Primeira coisa, a
segunda coisa que adoração não é adoração sem entendimento. Veja bem, não existe adorar a Deus sem entender quem Deus é, sem conhecer quem Deus é. Por isso que é muito importante você conhecer a Bíblia, porque senão você vai adorar o Deus que disseram para você, e não o Deus que está revelado nas Escrituras. Adoração não é adoração sem entendimento. Olha o que Jesus diz no verso 22. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos como Jesus quis adorar? Com conhecimento. Como está na sua Bíblia aí? Nós adoramos com conhecimento, não com emoção. Eis que Jesus diz: vocês não sabem quem estão adorando, mas nós adoramos com conhecimento. Nós adoramos com entendimento. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós adoramos e sabemos quem estamos adorando, porque nós conhecemos quem Ele é. Jesus disse que eles adoravam com conhecimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Veja bem, meu irmão e minha irmã, não há como adorar verdadeiramente a Deus sem conhecer quem Deus é. Não há. Veja bem, você não conhece a Deus por experiências, porque cada pessoa tem as suas experiências diferentes com Deus, e experiência não é doutrina para ninguém. Você conhece a Deus da maneira que Deus decidiu se revelar. E como Deus decidiu se revelar, pastor? Pela palavra. Sabe como Deus decidiu se revelar? Pelas Escrituras. Através da sua palavra. A Bíblia revela quem Deus é. Então, se nós queremos adorar com conhecimento, com entendimento, nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer o Deus que se revela através da sua palavra. Os samaritanos, eles tinham uma liturgia sem entendimento. Havia ritual, mas não havia compreensão. Era um ritual vazio. A terceira coisa que a adoração não é. Adoração não é adoração descentralizada da pessoa de Jesus Cristo. Veja bem, adoração não é adoração quando Cristo não está no centro. Cristo é o centro da nossa adoração. Por isso nós cantamos sobre Jesus, pregamos sobre Jesus e adoramos Jesus. Veja bem, o culto é sobre Jesus, o louvor é sobre Jesus, e a palavra é sobre Jesus, não é sobre você. Só que nós nos acostumamos com os louvores antropocêntricos. Deus vai me dar, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai me levantar, Deus vai me honrar. Isso não é louvor, irmãos. Louvor tem Cristo no centro. Louvor tem o Senhor no centro. Adoração genuína e verdadeira, ela não está descentralizada da pessoa de Cristo. Olha o que diz o verso 25 e 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Sou eu aquele que está falando com você agora. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Eles adoravam, mas não conheciam a Cristo. Veja bem, meus irmãos, assim como em muitos lugares hoje, Jesus não era o centro do mundo. Jesus não estava no centro. Sabe como era o culto do samaritano? Jesus não era o centro do mundo. Sabe como era o louvor dos samaritanos? Jesus não era o centro do louvor. Sabe como muitos lugares estão hoje? Eles dizem que cultuam a Cristo, quando na verdade estão cultuando a pessoas. Eles dizem que adoram a Cristo, quando na verdade estão adorando a pessoas. O culto é cristocêntrico, irmãos. A adoração é cristocêntrica. Por isso que nós cantamos que Ele é santo. Nós temos uma regra aqui na igreja. Todo louvor que é cantado, a pessoa do louvor já sabe. Nós não cantamos nada antropocêntrico, é tudo que glorifica Jesus, é tudo que adora Jesus, é tudo que exalta Jesus, é tudo que engrandece o nome de Jesus, é tudo sobre Jesus. Por isso nós não nos preocupamos em cantar para fazer as pessoas chorar, porque nós não queremos agradar as pessoas, nós queremos agradar a Cristo. Nós queremos, através da nossa adoração e do nosso louvor, entronizar Cristo.
exaltar a pessoa de Cristo. Nós queremos que Cristo seja o centro da nossa adoração. Põe para nós a terceira citação. Veja bem, nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. Se Cristo não for o centro da nossa adoração, a nossa adoração é vazia, não serve para nada, irmãos. Se Cristo não for o centro da nossa adoração, ela será vazia. O culto não serve para agradar as pessoas. Veja bem, você não veio aqui para ser agradado, meu irmão, ainda que você pense isso e tenha essa visão. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para dar. Muitos não compreendem isso, e eles acham que a igreja é um lugar que eles vêm para receber. Só que culto não é sobre receber, culto é sobre entregar. Nós prestamos culto a Deus. Nós estamos aqui dando um culto ao nosso Deus, prestando um culto ao nosso Deus e não a nós. O culto não é para agradar a você, o culto não é para agradar a mim. Eu não gostei do culto hoje. Beleza, não é para agradar você, é para agradar Jesus, irmãos. Sabe como você deveria sair da sua casa? Você deveria sair pensando: hoje eu vou adorar a Deus, eu quero agradar o Senhor com o meu culto. Eu quero prestar um culto a Ele, que eu vou agradar a Ele, vou tocar o coração dEle, vou alcançar a graça dEle, vou receber da presença dEle. O culto ele não serve para agradar as pessoas. A música, ela não serve para entreter os adoradores. Ela não serve para entreter as pessoas, para que elas fiquem animadas, empolgadas. Não. A música é para adorar a Deus, irmãos. A música é para exaltar o nome do Senhor. A música é para glorificar a Jesus. Veja bem, a verdadeira música, o verdadeiro louvor, ele vem do céu e ele é endereçado ao céu. O verdadeiro louvor, ele vem do céu e ele é endereçado ao céu. Veja o que o salmista vai dizer no Salmos 40, verso 3. Salmos 40, verso 3. Olha o que o salmista diz: deu-me um cântico novo para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus ele faz com o seu povo? Ele coloca um cântico novo dentro do coração do seu povo. E o que Deus espera é que esse cântico novo que Ele colocou dentro de nós retorne a Ele louvor e adoração. E quando esse cântico retorna a Ele em adoração, muitos vêm, muitos o adoram, muitos se dobram e muitos compreendem de fato quem Deus é. Deus colocou um cântico novo dentro do seu coração, meu irmão. Sabe o que Ele está esperando? Que você deixe esse cântico sair para fora e louve a Ele, entronize Ele e adore a Ele. Ele espera que Ele seja o centro da sua adoração. Jesus, depois de falar sobre 3 coisas que a adoração não é, Ele vai falar sobre 2 coisas que a adoração é. Veja bem, Ele falou que a adoração ela não é centrada em lugares, que a adoração não é adoração sem entendimento, e que a adoração não é adoração descentralizada da pessoa de Cristo. Jesus agora ele vai dizer àquela samaritana sobre 2 coisas que a adoração é. O que é a adoração? A adoração é a adoração verdadeira quando ela é bíblica. Sabe quando a adoração é a adoração verdadeira? Quando ela é bíblica. É isso que Jesus ele vai dizer lá no verso 23 ou 24. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é a adoração? A adoração é a adoração verdadeira quando ela é bíblica. Por isso que o nosso culto precisa ser bíblico. Por isso que nós precisamos cantar as Escrituras, pregar as Escrituras, aplicar as Escrituras e praticar as Escrituras. O nosso culto ele precisa ser bíblico. E se ele não for bíblico, ele é um anátema, ele é uma maldição, ele não serve para nada. Se o nosso culto não é um culto bíblico, ele se torna um anátema. Deixa bem, meus irmãos, Deus não se impressiona com pompa. Deus não se impressiona
impressiona com jogo de luzes. Deus não se impressiona com telão de LED. Deus não se impressiona com melisma, sabe? Deus ele não se impressiona com quem sabe usar a sua voz, com quem sabe dedilhar um instrumento. Não, Deus não se impressiona com essas coisas. Essas coisas impressionam a nós, meros seres humanos. Nós nos impressionamos com estruturas, nos impressionamos com vozes, nos impressionamos com talento. Deus não. Essas coisas são ruins, pastor? Não, claro que não. Telão de LED é uma maravilha. Se Deus abençoar você, abençoa a igreja. Para a gente ter um. Se você sabe cantar e usa bem a sua voz, irmão, usa ela com qualidade. Porque Deus também quer excelência no louvor. Ele quer excelência na nossa adoração. Só que veja bem, essas coisas mesmo não sendo pecado, sendo muito úteis para a igreja, elas não impressionam a Deus. Deus não se impressiona, irmãos, com jogo de luzes, com telão, com melismas e com todas essas coisas. É que nem o tiozinho aquele, você lembra o tiozinho do Instagram? Não precisa ficar esbrilhando o louvor, né? Você já viu o tiozinho aquele, o bigode da Assembleia? Ele fala sobre isso, né? Os irmãos ficam esbrilhando o louvor, em vez de cantar o louvor, né? Então eles têm uma religiosidade quanto ao louvor. O problema não é, irmãos, usar a voz, tocar um instrumento, ter uma estrutura, ter iluminação, ter som. Essas coisas são muito boas, muito úteis e ajudam muito a vida da igreja. Só que nós precisamos entender que isso não impressiona a Deus. Essas coisas elas não impressionam quem Deus é, sabe por quê? Porque Deus busca primeiramente a verdade no íntimo. Sabe o que Deus está buscando primeiramente? Não é se nós cantamos bem, é se há verdade no nosso coração, é se há verdade no nosso íntimo, é se há verdade na nossa adoração, é se há verdade no nosso culto. É isso que agrada a Deus. É com isso que Deus, é isso que Deus de fato está procurando. Ele está buscando primeiramente a verdade no íntimo. Veja bem, irmãos, os verdadeiros adoradores adoram em verdade e de verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em verdade e de verdade. É um culto vivo, é uma adoração verdadeira. A segunda coisa que a adoração é a adoração verdadeira quando feita com sinceridade. Sabe quando a adoração é verdadeira? Quando ela é uma adoração sincera, quando nós adoramos a Deus em espírito, com a realidade do nosso coração. A adoração, irmãos, precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração, com toda a entrega. A adoração precisa ter fervor, sabe? Nós precisamos ser fervorosos aqui quando estamos adorando, fervorosos. Precisamos sair daqui sem voz, porque estamos aqui adorando aquele que vive. Nós estamos aqui adorando uma pessoa, uma igreja, uma placa, um ambiente. Nós estamos aqui adorando a Deus. E por isso a nossa adoração precisa ser com fervor, Deus. Sabe, um coração incendiado, um coração que está ali, vivo na presença de Deus, que derrama lágrimas, que estende as suas mãos, que canta de todo o coração, que está envolvido com o culto, que está participando do culto. A adoração precisa ter fervor. A verdadeira adoração não é um culto frio. Não é. A verdadeira adoração não é um culto seco, não é um culto sem vida. A verdadeira adoração não depende de quem canta ou da música que está sendo tocada. Não depende de nada disso. Veja bem, se não tiver música, ainda assim nós temos que prestar um culto com fervor a Deus. Sabe o que nós vemos? Não tinha ministério de louvor na igreja primitiva. Não tinha. Não tinha uma banda, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha worship, sabe que fica todo mundo assim, se balançando, worship, não tinha. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles perseveraram na adoração. Que todos os dias eles adoravam. Que todos os dias eles estavam reunidos, adorando a Deus. Então essa é a segunda verdade que nós precisamos aprender. O que não é adoração e o que é adoração. A terceira e última verdade que nós precisamos entender sobre a adoração é que quando a adoração é genuína, ela traz boas consequências para nós. Quando nós prestamos um culto sincero, adoramos a Deus com sinceridade, nós somos abençoados por isso. Deus ele dispensa algumas bênçãos sobre nós. Quando adoramos a Deus verdadeiramente, lhe dando
adoração genuína. Aí você veja se você está adorando a Deus sinceramente, genuinamente e verdadeiramente. 7 consequências de uma adoração genuína. A primeira delas, quando nós adoramos a Deus com sinceridade, nós nos alegramos em Deus. Sabe que uma adoração sincera traz alegria? Nós temos prazer de estar aqui. Nós temos prazer de adorar. Nós temos prazer de vir ao culto, de nos reunir com os irmãos e de estender as nossas mãos ao alto. Vejamos alguns textos. Salmos, capítulo 27, Salmos 27, verso 4, põe para nós. Olha o que Davi diz. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei. Que coisa é essa? Estar no tempo, estar no culto, estar adorando a Deus, estar buscando a Deus. Põe para nós, Salmo 16, verso 11. Olha o que diz o Salmo 16, verso 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. O que a presença de Deus nos traz? Alegria. Por isso, quando nós estamos adorando, nós deveríamos estar alegres. Veja, meu irmão, não tem como crente estar adorando a Deus sinceramente e estar triste na presença de Deus. Adoração sincera faz com que nós venhamos a nos alegrar em Deus. Foi para nós, Salmo 84, verso 1 e 2. Salmo 84, verso 1 e 2. Olha o que o salmista vai dizer. Como é agradável o lugar de plantação ao Senhor dos Exércitos. Verso 2. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, com todo o meu coração e de todo o meu ser, aclamarei a Deus vivo. Verso 3. Até o pardal me controlar, e a andorinha faz um ninho, e os seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Verso 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Quem habita na presença de Deus se alegra, Deus. Como ele está? Louvando, cantando, adorando. Põe para nós o verso 8, verso 10, capítulo 84 de Salmos. Um só dia em teus quartos é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um só dia na presença de Deus é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um só dia em teus quartos é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Eu prefiro ser um Zé da esquina, adorando a Deus, buscando a Deus, do que ter tudo, ser conhecido por todos e não poder desfrutar da presença do nosso Deus. Veja bem, irmãos, adorar a Deus com sinceridade vai nos fazer ter alegria em Deus todo o dia abençoado.
Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Quando nós adoramos a Deus com sinceridade, Deus ele se alegra em nós. O que Deus faz quando adoramos de forma genuína? A impressionante verdade das Escrituras é que enquanto a criação glorifica a Deus, Ele também se alegra. Deus tem alegria especial nos seus irmãos. Agora nos pais, mais ou menos, agora nos pais, Deus tem alegria especial nos seus irmãos, aos quais Ele criou e redimiu. Essa verdade deve nos trazer grande sentido, pois quando amamos a Deus e o louvamos, descobrimos que estamos trazendo alegria e prazer ao seu coração. Terceira consequência de uma adoração sincera: nós nos alegramos em Deus, Deus se alegra em nós. Quando nós adoramos com sinceridade, nós nos aproximamos de Deus, nós nos achegamos a Deus, nós nos aproximamos do nosso Deus. Eu quero dizer para nós, Hebreus 10:19. Hebreus 10:19. Fica sempre bem na hora do culto. Olha o que diz Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu o caminho de novo e vive através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, lembremos com o coração sincero e em plena confiança, os nossos conscientes são limpados e purificados, e nosso corpo lavado com água pura. A terceira consequência de uma genuína adoração é que nós nos aproximamos de Deus. Veja bem, na antiga aliança era possível se aproximar de Deus de forma limitada. Não era todo mundo que chegava na presença de Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Uma vez por ano. O restante do povo não tinha esse acesso. Não poderia entrar na presença do Senhor. A maior parte do povo, incluindo os sacerdotes, não podia entrar na oração. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Só que agora, irmãos, na nova aliança, essa realidade é totalmente diferente. Como cristãos, nós temos o privilégio de entrar diretamente no Santo dos Santos quando adoramos a Deus. Sabe o que está acontecendo quando você está adorando a Deus com sinceridade? Você acessa o Santo dos Santos. Você entra diretamente na presença de Deus, sem mediadores, sem que ninguém olhe por você, sem que ninguém peça por você. Quando você está aqui com o seu coração sincero, adorando, louvando, buscando, você acessa o lugar santíssimo, o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus se revela. Contra nós, a próxima citação de Wayne. Citação um pouquinho extensa, mas preste atenção. Essa é a realidade da adoração da nova aliança. Ela é de fato, adoração na presença de Deus. Embora não possamos vê-lo agora com nossos olhos físicos, nem os anjos reunidos à volta do seu trono, nem os espíritos dos salvos que já foram e estão agora adorando na presença de Deus, mas tudo está lá, tudo é real, mais real e mais permanente do que a criação física à nossa volta, a qual será um dia excluída no juízo final. Segunda parte: se cremos que as Escrituras são verdadeiras, precisamos crer que de fato é verdade, que nós mesmos nos chegamos a tal lugar e unimos a nossa voz a dos que já estão adorando no céu, sempre que nos dirigimos a Deus em oração. Então veja bem, a adoração do céu, os anjos estão adorando, aqueles que morreram salvos já estão lá adorando.
aos salvos que já estão na eternidade, em adoração ao nosso Deus. Sabe o que nós estamos fazendo quando estamos adorando com sinceridade? Nós estamos adorando a Deus na presença de Deus. Veja bem, quando nós estamos adorando a Deus, Deus está aqui, e nós estamos verdadeiramente na presença de Deus. É mais real do que nós imaginamos, irmãos. É mais real do que nós pensamos. Diante de tal realidade, nós só temos uma resposta adequada. Veja bem, quando adoramos, estamos adorando a Deus, na presença de Deus, e nos unindo aos anjos celestiais, aos salvos que já estão na eternidade. Quando nós olhamos para isso, compreendemos isso, apenas uma resposta que nós podemos dar. E que resposta é essa, pastor? Foi para nós, Hebreus 12, 28 e 29. Olha o que diz Hebreus 12, 28 e 29. Uma vez que recebemos o reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Qual a nossa resposta? Segura lá. Qual a nossa resposta diante de tal realidade? Devemos adorar a Deus com reverência e santo temor, porque não estamos adorando qualquer pessoa, estamos adorando o Deus Santo. Respondemos com reverência e santo temor, verso 29, porque nosso Deus é o fogo consumidor. Não estamos adorando qualquer travessia, não adoramos as entidades, irmãos, não adoramos as entidades da macumbaria, da feitiçaria, da magia, não. Nós não estamos adorando qualquer um, nós não estamos adorando qualquer pessoa, nós não estamos adorando qualquer Deus, nós estamos adorando o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E sabe como esse Deus deve ser adorado? Não de qualquer forma, é reverência, é santo temor, é com temor e temor, com reverência diante da sua santa presença, porque Ele é fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Terceira consequência de adorarmos a Deus com sinceridade, nós nos aproximamos dEle. Quarta consequência de adorar a Deus com sinceridade, Deus se aproxima de nós. Quando adoramos a Deus com sinceridade, nós nos aproximamos dEle, mas Ele também se aproxima de nós. Foi para nós, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quando nós adoramos a Deus com sinceridade, nós nos achegamos a Ele. O que acontece quando nós nos achegamos a Deus? Deus se achega a nós, Deus se aproxima de nós, Deus ele se achega ao seu povo. Esse é o padrão com que Deus trata o seu povo em toda a vida. Deus trata o seu povo assim, e devemos estar confiantes de que isso também é verdade hoje. Isso acontece hoje. Se você se aproximar de Deus aqui essa noite, sabe qual a certeza que você pode ter? Deus vai se aproximar de você, Deus vai se achegar a você, Deus pode visitar você através do Espírito Santo, Deus pode tocar você com o poder dEle, a graça dEle pode ser derramada sobre a sua vida, a glória dEle pode ser derramada sobre o nosso meio, irmãos. Esse é o padrão de Deus. Sempre, escute isso, sempre que Deus se agradar do louvor que o seu povo lhe oferece, Ele fará sua presença conhecida ao seu povo. Veja bem, quando Deus se agrada do louvor do seu povo, Ele faz a sua presença conhecida no meio do seu povo. O nosso Deus é um Deus que revela a sua presença. Foi para nós, 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Olha o que diz. Aqui está falando da consagração do templo de Salomão. Olha o que diz 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre,
invadiu o templo. E quando a nuvem invadiu o templo, ninguém conseguiu fazer mais nada. Os sacerdotes não conseguiam mais ministrar. Os sacerdotes não conseguiam mais servir. Veja bem, quando Deus se agrada no louvor do seu povo, Ele faz a sua presença conhecida. Veja bem, irmãos, se nós adorarmos a Deus com todo o nosso coração e sinceridade, nós podemos ter certeza que Deus Ele vai derramar o seu Espírito no nosso meio. Nós podemos ter certeza que a sua presença se revelará no nosso meio, que a sua glória será derramada sobre a sua igreja. A quinta consequência de uma adoração genuína é que Deus ministra a nós. Quando nós adoramos a Deus com sinceridade, Deus Ele ministra as nossas vidas, ministra o nosso coração. Quando adoramos a Deus, Ele se encontra conosco e ministra diretamente a nós, nos fortalecendo a fé, aumentando a consciência de sua presença e concedendo refrigério ao nosso espírito. Veja bem, quando nós adoramos a Deus com sinceridade, Deus Ele revela a sua presença. O que acontece? Quando Ele revela a sua presença, Ele ministra o nosso interior. Nossa fé é fortalecida em meio à adoração sincera. Veja bem, nós recebemos a paz que excede todo entendimento em meio à adoração sincera. Nós somos ministrados por Deus quando adoramos a Ele sinceramente. Talvez já aconteceu com você sair, chegar aqui atribulado, chegar na igreja atribulado, sua vida uma bagunça, tudo dando errado, você não encontra saída para nada, e aí você vem para cá e você começa a adorar a Deus, e você adora a Deus com sinceridade, e no meio da sua adoração, Deus Ele vem, e Ele ministra o seu interior, Ele traz refrigério no seu coração, Ele refrigera o seu espírito. Ele vem no meio da adoração e fortalece a sua fé. Ele vem no meio da adoração e ministra a sua vida. Já aconteceu com você isso? Quando você adora com sinceridade, Deus Ele ministra você em meio da adoração. Deus Ele se encontra com você. Deus Ele encontra o seu coração. Ele aumenta a sua consciência da presença dEle. Quando Deus acha sinceridade na sua adoração, sabe o que acontece? Ali você sente a presença. Ali você tem consciência de que Deus está ali, de que Deus está presente, de que Deus está se manifestando. Quando nós adoramos com sinceridade, Deus Ele ministra a nós. O apóstolo Pedro afirma que enquanto os cristãos estão continuamente indo a Cristo em adoração, em oração e em fé, eles estão sendo edificados, casa espiritual. Então, quando nós vamos a Deus em oração, nós estamos sendo edificados, ministrados, estamos sendo transformados, estamos sendo moldados. Foi para nós a próxima citação de Wayne Grudem. Veja bem, Wayne Grudem diz o seguinte: quando vamos adorar, entramos na presença de Deus de maneira especial e podemos esperar que Ele se encontrará conosco ali e ministrará a nós. Quando nós vamos adorar, sabe o que nós estamos fazendo? Entrando na presença de Deus de forma especial. Sabe qual a certeza que temos? Que Deus Ele estará aí, que Deus Ele virá ao nosso encontro, que Deus Ele vai nos edificar, que Deus Ele vai ministrar as nossas vidas. Nós podemos ter essa certeza, que Deus Ele nos ministra, que Deus Ele se encontra conosco em meio à adoração genuína. Durante a adoração genuína, com frequência, nós experimentamos o momento da obra santificadora do Espírito Santo. Então, quando nós adoramos a Deus genuinamente, o que acontece? O Espírito Santo Ele trabalha em nós, e o nosso senso de pecado aumenta. Nós entendemos que estamos pecando, que somos pecadores, consequentemente, nosso senso de santidade e a nossa vida de santidade, ela se desenvolve. Nós somos transformados à semelhança de Cristo em meio à genuína adoração. Sexta consequência de uma adoração genuína: os inimigos do Senhor fogem. Veja bem, quando nós adoramos a Deus com sinceridade, os demônios não conseguem ficar nesse ambiente.
Os demônios não suportam pessoas que adoram a Deus de forma sincera. Eles não conseguem permanecer nesse espaço. Olha o que vai dizer 2 de Crônicas, capítulo 20, os versos 21 a 24. Põe para nós lá. Olha o que diz. Aqui Josafá está em batalha. E Deus ele dá algumas instruções para Josafá. Você não vai pelejar. Você não vai precisar lutar. O que você vai fazer? Você vai preparar uma companhia e vai mandar na frente. Eles vão ir adorando. Você não vai. Deus diz assim para Josafá: você não vai precisar pelejar nessa batalha. Apenas me adora. Olha o que acontece. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantaram assim: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados no Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Veja bem, quando nós adoramos a Deus com sinceridade, os inimigos do Senhor fogem. Os inimigos do Senhor, eles batem em retirada. Josafá consultou o Senhor e Deus disse: olha, manda a adoração na frente. Enquanto eles adoram, eles vão acabar se matando entre si. Eles não pelejaram, eles apenas adoraram. E quando eles chegam no campo de batalha, o que tem apenas cadáveres. Eles não tiraram a espada para lutar. Eles não derramaram sangue de ninguém. De igual modo, quando o povo de Deus lhe oferece adoração hoje, podemos esperar que o Senhor lutará contra as forças demoníacas que se opõem ao Evangelho, fazendo-as bater e retirar. Então, quando nós adoramos com sinceridade, o que nós podemos esperar é que Deus ele vai pelejar a nosso favor, Deus. É que Deus ele vai trabalhar a favor da sua obra, a favor da sua igreja, que os demônios vão ter que bater e retirar. Só que para isso nós precisamos adorar a Deus com sinceridade. A sétima e última consequência de uma adoração genuína é que os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Veja bem, quando nós adoramos a Deus de forma sincera e genuína, e um descrente ele entra nessa igreja, entra no culto para participar do culto, sabe o que ele vai compreender através da nossa adoração? Que ele está diante de Deus, que ele está verdadeiramente na presença de Deus. Põe para nós 1 Coríntios capítulo 14, verso 24. Paulo está falando sobre o culto aqui. E Paulo ele tem uma preocupação a respeito do culto. Mas, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes sobre pessoas que não entendem essas coisas, acho que é o verso 23 para nós, pouco antes. Isso. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Qual a preocupação de Paulo aqui? Que quando o descrente entrasse na igreja, ele compreendesse o que estava acontecendo. Então ele vem tratar a respeito do dom de línguas aqui nesse contexto, dizendo: olha, se entrar um descrente aqui e ver todo mundo falando em línguas, ele vai pensar que está todo mundo louco ali, e ele não vai querer estar nesse ambiente. Ele não vai compreender. Por isso que Paulo diz: é melhor que vocês falem 2 ou 3 palavras que deem para entender inteligíveis, do que vocês falem 1000 palavras em línguas. Veja bem, ele não está dizendo que o dom de línguas não existe. Ele está dizendo que o dom de línguas ele tem uma maneira de ser usada, um local para ser usado, que não é o culto.
que ele só deve ser usado no culto se tiver quem interprete. Se não tiver interpretação, fale consigo mesmo ou fique em silêncio. Então essa era a preocupação. Nós achamos que a adoração sincera é quando todo mundo está pulando falando em línguas. Essa é a forma que nós achamos de adorar certo. Só que as escrituras não falam sobre isso. A preocupação de Paulo é que os descrentes e os de fora que compareciam aos cultos pudessem entender o que estava acontecendo. Por isso que no verso 24 ele vai falar sobre o dom de profecia. Ele vai dizer: se tiver alguém profetizando, isso vai edificar o incrédulo, porque as coisas que estão encobertas para o incrédulo lhe serão reveladas. Então a preocupação de Paulo é que o incrédulo, que o descrente, entendesse o que de fato estava acontecendo no culto. Quando a igreja está reunida, adorando a Deus de forma genuína, os descrentes entenderão que Deus está de fato no nosso meio. E essas são 7 consequências de uma genuína adoração. Deus, irmãos, procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de forma genuína e da maneira que Ele deseja ser adorado. Veja bem, irmãos, aqui algumas aplicações a serem feitas para cada um de nós aqui como igreja. Deus procura verdadeiros adoradores. A adoração sincera, ela tem boas consequências. E aí eu preciso fazer algumas perguntas para a igreja. A sua adoração, irmão, tem sido uma adoração verdadeira? A adoração que você tem dado nos cultos, a adoração que você presta no seu dia a dia, essa adoração tem sido uma adoração genuína? O que você canta com seus lábios tem sido a realidade do seu coração? Você tem adorado, irmão, a Deus com entendimento? A sua adoração tem sido com entendimento, de forma cristocêntrica? Em todos os lugares que você se encontra, você tem adorado a Deus assim? Com entendimento, colocando Cristo no centro. Independente do lugar que você está adorando a Deus. Sua adoração, irmão, tem sido bíblica e verdadeira? Ela é em espírito e em verdade, ou apenas um rito vazio? Ou apenas letras de músicas? Ou apenas uma repetição de algo que você se acostumou a fazer? Há fervor na sua adoração? Há fogo no seu coração? Estava sentado aqui antes, né? Deixa queimar, eu quero queimar. Há fogo no seu coração? Há fervor na sua vida de adoração? Quando você está adorando a Deus, você está dizendo a Deus: deixa queimar, mas você está queimando, seu coração está fervoroso diante de Deus em oração? Há fervor na sua adoração, meu irmão? Há vida no seu culto prestado ao Senhor? Você tem desfrutado dos 7 benefícios? Se alegrado em Deus, dado alegria a Deus, se aproximado de Deus, tendo Deus se aproximando de você, sendo ministrado por Deus? Você tem desfrutado desses 7 benefícios? Você tem desfrutado, você tem alegria quando está adorando a Deus? Sabe que tem alegria, tem prazer, há regozijo em você? Será que Deus tem se alegrado da sua adoração? Será que Deus tem se alegrado da minha adoração? Será que a minha e a sua adoração tem aproximado Deus de nós? Quando você está adorando a Deus, você sente Deus perto de você? Você sente Deus próximo de você? Você tem sido, irmão, ministrado por Deus no momento da adoração, fortalecido na sua fé, tem recebido refrigério da sua alma? Sua adoração, ela tem sido um testemunho aos discípulos. Como está a sua adoração? Como você tem adorado a Deus? Como está o seu culto ao Senhor? Como está o nosso culto como igreja, Casa na Rocha, meu Deus? Como está a nossa adoração? Será que nós estamos nos alegrando de estar aqui, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, tenho prazer na tua presença. Um dia só em teus atos é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Como está o nosso culto, irmãos? Como está a nossa adoração? Que nós possamos hoje, irmãos, ou a partir de hoje, dar ao Senhor a adoração que Ele é digno. Que nós possamos entregar um culto digno ao Senhor, o culto que Deus espera de nós. Que nós possamos adorar a Deus em espírito, em verdade, com fervor, com plena consciência da presença dEle no nosso meio. Que nós possamos encerrar essa noite assim, com as nossas mãos estendidas,
com o nosso coração diante de Deus, adorando aquele que vive em espírito e em verdade, com toda sinceridade no nosso coração. E que em meio à nossa oração, Senhor, nós possamos ainda aqui essa noite ser visitados pela Sua santa presença, ser ministrados pela Sua santa presença e sair daqui fortalecidos para viver a vida diária, viver o cristianismo diário, pregar o Evangelho diariamente. Vamos encerrar nosso culto de hoje, irmãos, adorando a Deus, mas não de qualquer maneira. Vamos encerrar essa noite adorando a Deus com todo o nosso coração, em temor, em reverência. Se você puder, irmão, se coloque de pé.